Olá, meus irmãos, hoje dia 4 de setembro, estamos na 22ª semana do Tempo Comum e Deus me dá mais uma vez a oportunidade de levar a palavra até vocês. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa, capaz de transformar qualquer coração. E nela nós encontramos força para vencer, esperança para seguir em frente. E é luz que guia nossos passos. Por isso, nesse momento, nós já pedimos que o Senhor já vai nos iluminando, nos fortalecendo. Principalmente naqueles momentos mais difíceis. Então hoje eu quero pedir que você também compartilhe essa mensagem com alguém. Alguém que também precisa dessa motivação. E vamos abrir o nosso coração para acolher bem esse evangelho hoje que está em São Lucas 5, de 1 a 11. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já se faz presente aqui no meio de nós. Rezemos pedindo que Deus, que Ele possa encontrar no meu coração, no seu coração, muita disposição. Coração aberto, desejoso, sedento de ouvir a palavra de Deus. Aquilo que Ele vai falar através de mim e também fala através de você. Por isso rezemos. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vinde, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago e os pescadores haviam desembarcado e lavaram as redes. Subindo uma das barcas, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se corrompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-lo. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro tirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. E que o espanto se apoderam de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo. De hoje em diante, tu serás pescadores de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e o seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje que nos apresenta nesse Evangelho de São Lucas, do capítulo 5, do 1 ao 11, que narra a pesca milagrosa. Os discípulos haviam trabalhado a noite inteira e nada pescaram. Jesus então se aproxima e vê os 2 barcos na margem do lago, enquanto os pescadores lavavam as suas redes. Ele sobe no barco de Simão e começa a ensinar a multidão. Ao terminar, Jesus ordena a Simão: avance para as águas mais profundas e lança as tuas redes. Pedro respondeu:
Mestre, em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Olha que essa expressão revela a essência da revelação dos discípulos com o Mestre e a submissão incondicional da sua palavra. Parece fácil obedecer, mas refletindo, como que foi para Pedro? Olha como foi para Pedro. Ele, sendo um pescador experiente, acatar a ordem de um carpinteiro, que aparentemente nada entendia de pesca. Hoje Jesus nos provoca com a mesma questão. Como você acolhe a sua palavra quando ela abala os seus planos, sonhos, objetivos? Uma palavra que incomoda, que parece absurda. Quantas vezes a vontade de Deus se manifesta de maneira aparentemente ilógica? Muitas vezes fingimos não ouvir. E quando nós ouvimos, não obedecemos, damos desculpa. Outra pessoa fará melhor do que eu. Eu não tenho jeito para isso. Porém, Jesus chama os despreparados mesmo que ele chama, porque ele é quem vai capacitar os seus escolhidos. Temos que aprender a lançar as redes quando ele pede. Nos dar um passo na fé, na nossa vocação. Muitas vezes é uma decisão importante no trabalho, é um mergulho mais profundo. Significa sair da superficialidade, da beira da praia, abandonando as nossas próprias vontades, as nossas inseguranças, medo, dificuldade. A missão não é só rosas, é também espinho. Há espinho na missão. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho, não há outro. Devemos trilhar o mesmo caminho de Jesus. E isso exige coragem e perseverança. Contudo, esse caminho não é só de espinho. Há muitas alegrias também nesse caminho. Quando vemos a transformação de uma vida, a cura de uma enfermidade, a restauração de uma família, a libertação de um vício, o perdão, o retorno do filho pródigo que volta para a casa do pai. Quantas alegrias em obedecer e se lançar as redes nas mais profundeza. Lançar a rede, sair da margem e ir para as profundezas e lançar as nossas redes. Meus irmãos, hoje Jesus está chamando. Ele chama cada um de nós para lançar as redes, em busca daquele batizado que abandonou a fé, da ovelha perdida, do excluído à margem da sociedade. Haverá alegria sim, mas não podemos nos iludir. Não iludamos. Cruzes, dificuldade faz parte do caminho do discípulo. Se em nossa vida tudo parece mar de rosa, algo está errado. Está errado, pois não estamos trilhando o verdadeiro caminho de Cristo. O caminho que inclui a cruz, mas cuja alegria suprema é salvar a alma para Deus. Vale a pena tomar a nossa cruz de cada dia. Nesse evangelho, vemos o sim dos apóstolos, que deixa tudo para seguir o Senhor. Que hoje nós também possamos dar a mesma resposta. Hoje eu quero trazer um testemunho de fé de Santo André, que é o irmão de Simão Pedro, que está presente nesse evangelho. No evangelho de São Lucas, que narra essa pesca milagrosa. Essa pesca milagrosa é a vocação dos primeiros discípulos. A história de Santo André, tal como relata os outros evangelhos, e na tradição da igreja, é um desdobramento perfeito desse chamado. A resposta imediata. Lá no versículo 3 e 11, no evangelho, Jesus pede a Simão a sua barca emprestada. E se afasta um pouco da margem e começa a ensinar.
E ele diz a Simão Pedro que avance para as águas mais profundas. E Pedro obedeceu. E o milagre acontece. Aconteceu o milagre pela sua obediência. Depois todos deixaram tudo e seguiram Jesus. A tradição nos diz que André foi, na verdade, o primeiro a ser chamado por Jesus. Junto com os outros discípulos de São João Batista, ao ouvir João Batista dizer: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", André não hesitou, ele seguiu Jesus. Ele passou uma tarde com ele. Diante desse chamado, imediatamente ele foi anunciar o seu irmão Pedro. Encontramos o Messias. Sua resposta foi instantânea, entusiasta. Assim como todos os pescadores que abandonaram suas redes. De pescador de peixe para pescadores de homens. Jesus promete a Simão que ele será pescador de homens. Santo André viveu isso literalmente. Sua primeira ação após encontrar Jesus foi de pescar o seu próprio irmão. Não de pescar peixe, mas foi de pescar o seu próprio irmão, Simão Pedro, e levá-lo a Cristo. Ele entendeu que a nova missão não era mais trazer peixe para a barca, mas trazer pessoas para o reino de Deus. Ele foi prontamente o primeiro evangelizador, o primeiro missionário a trazer alguém para Jesus. A pesca milagrosa na vida de Santo André. A pesca milagrosa foi o evento culminante que consolidou a fé e a vocação dos pescadores. Da mesma forma, a tradição conta que Santo André, após o Pentecoste, partiu para pregar o evangelho em terra distante, como a Grécia, a região que hoje, atualmente, é a Ucrânia e Rússia. E em seus sermões, milagres foram como lançar as redes. Muitos milagres aconteceram, assim como lançar as redes em águas profundas. Em meio a um povo pagão, resultando em uma pesca abundante de almas que se converteram ao cristianismo, pela pregação de Santo André. A humildade, o reconhecimento da própria pequenez. Assim como Pedro, que se ajoelhou e disse: "Afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador". A vida de Santo André foi marcada pela humildade. Santo André era um homem muito humilde. Ele, quem foi o primeiro discípulo, nunca buscou protagonismo como seu irmão Pedro. Ele aceitou o seu papel específico na missão apostólica com serenidade, dedicação, culminando em seu martírio em uma cruz em forma de X. A cruz de Santo André foi em forma de um X, onde, segundo a tradição, já ali, faltando 2 dias para ser morto, ele pregou para uma grande multidão. Antes de morrer, antes dele morrer, ele foi pescando homens e mulheres até o último instante da sua vida. A história de Santo André não é apenas ilustra esse evangelho que nós ouvimos hoje, que nós acabamos de ouvir. A história faz parte dele. André era um daqueles pescadores que estava espantado na barca naquele dia que as redes se encheram de peixes. Sua vida é um testemunho vivo do que significa responder sim ao convite de Jesus. Ao dizer sim à vontade do Senhor. Deixar as seguranças humanas, as redes, a barca e a pesca. E se lançar com confiança na missão de pescar homens para Deus. Com fé e humildade e coragem.
Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos dê um coração humilde, simples, aberto para acolher o convite que Ele faz a cada um de nós. Lançar as redes nas águas mais profundas, sem medo. Confiar que Jesus está caminhando conosco. É isso hoje, meus irmãos, para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos. Compartilhe essa mensagem também com outras pessoas. Isso vai alavancar o canal e esse conteúdo ele vai chegar até mais pessoas. Interage conosco que assim você também se torna um evangelizador, levando a palavra de Deus até mais pessoas. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.